Hoje vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade. Bem que também podemos chegar até a felicidade de carro, ônibus, trem ou até mesmo de navio. Mas será que o meio de transporte é o mais importante para ter uma viagem feliz? Há quem diga que o mais importante é o destino, outros o caminho, o orçamento, um bom planejamento ou bom mesmo são as companhias, ou seja, com quem viajamos ou com quem vamos encontrar na viagem. Podemos viajar com a família, com as amigas ou amigos, em casal ou até mesmo sozinha ou sozinho. Existem as viagens imediatas ou as longamente planejadas, aquelas, sabe, dos sonhos. Mas também ganhar de presente uma viagem pode fazer o coração bater mais forte. No fim das contas, quem nunca teve uma boa história de viagem para contar? Prazer, eu sou Leila Berto e esse é o meu videocast para quem me assiste e meu podcast para quem me ouve. Por quê? That's life! Dani, minha amiga querida, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É um prazer receber você aqui. E ninguém melhor para falar de viagem do que você, né, amiga? Então, por favor, se apresente, porque ninguém melhor, né, para falar de nós do que nós mesmas. Sim. Obrigada pelo convite, Leila. Estou muito feliz de estar aqui com você, compartilhando algumas histórias, né? Eu sou a Daniele, adoro que me chamem de Dani, sim, carinhosamente, como me chamam. Sou esposa, mãe de uma filha linda, de 7 aninhos, dona de casa. Amo cuidar da minha família, do meu lar. Mas o que eu mais amo é realizar sonhos, né? E eu faço isso há 15 anos. Sou agente de viagens há 15 anos. E tenho o maior prazer do mundo, né? Quando a pessoa senta na minha mesa, ela idealiza aquilo que ela sempre buscou para a vida dela, um sonho, um desejo em família, em casal, com criança e etc. Então, essa sou eu, uma realizadora de sonhos. Ai, que delícia! E como que a gente começa, assim, o primeiro passo para começar a colocar esse sonho em ação? Como a gente se organiza para uma viagem, Dani? Então, Leila, o primeiro passo é você saber para onde você quer ir, tá? Porque assim, ó, tem viagens para todos os gostos, todos os bolsos. E como é que eu sei, como que eu vou me planejar? Sabendo para onde eu quero. Então, a minha viagem vai ser de 10 dias, 15 dias... O tempo que a pessoa tem uma disponível. semana... Para qual destino que eu vou, para qualquer data que eu vou. Então, o planejamento, ele precisa ser aí. Escolhi o destino, escolhi a data, o tempo que eu tenho para viajar, para daí vir o mais importante, que é o planejamento financeiro, né? Porque cada viagem um preço, determina, né, um custo, né? E não é porque o custo hoje não está para o seu bolso que vai ser uma viagem impossível. Eu sonho em ir para a Disney. Tá, quanto custa ir para a Disney? Então, eu me planejo, daqui 4 anos eu consigo ir para a Disney. Tá? Então, assim, se organizar, primeiro, colocar o sonho no papel, entender, estudar sobre o seu sonho, ver quanto ele fica, e o planejamento financeiro é o primeiro passo que você precisa dar para chegar onde você no seu quer. Destino, né? Exato. Até mesmo porque a gente sabe que sonhos são sonhos, né? Então, a gente fala assim, mas esse destino aqui é legal, mas muito caro. Ou esse destino aqui é o que cabe no meu bolso, mas também não dá para você fazer uma viagem que cabe no seu bolso só porque ela cabe no seu bolso, né? Vai chegar lá, tá, e aí? E a realização, né? Então... não pode desistir desse destino, né, Dani? Não pode. E, olha, para você ter ideia, eu sempre tive um sonho de criança de ir para os Estados Unidos. Ai, acho que a maioria dos brasileiros, né? Só que assim, na minha infância, pelo menos, as coisas eram muito difíceis. Avião. Eu lembro até que avião, gente, era só quem era muito rico andava de avião. Sim. Não era acessível desse jeito. Não. E aí eu pensei, gente, quando será que eu vou poder conhecer os Estados Unidos? Para mim era assim, era inatingível, né? E eis que eu descobri que sim,
era possível eu ir para os Estados Unidos. Então, eu me planejei. Como? Primeiro, fui buscar documentação, fui aos poucos. Depois, eu fui descobrir qual era a melhor época para eu ir, o quanto eu precisava investir. E hoje, eu já conheço 3 estados dos Estados Unidos. Gente! Então, assim, como que algo que para mim parecia ser tão impossível, eu consegui me planejar E conseguiu realizar. Né? Então, é isso, tá? Para você se organizar para uma viagem, não tem outro caminho. Escolhi destino, vi orçamento, planejamento financeiro, colocar o sonho para funcionar. Mas estamos falando de você, porque aí você já é uma agente e tudo mais, né? E assim, não é todo mundo que consegue se virar sozinho, acho que a ampla maioria, né? É bem complicado, principalmente quem nunca viajou. Dani, qual que é a importância de um agente de viagens? Porque, olha, menina, os perrengues, eles não são poucos, né? E aí a gente tem que saber com quem contar, né? Sim. Então, qual que é essa importância desse agente? Pois é, né? Quando a pessoa fala assim, eu quero ser agente de viagem, porque é só ficar lá sentada na cadeirinha, no ar-condicionado, pesquisando viagem. Você acredita que eu uso isso? Acredito. Com os meus, sabe? Tipo, Leila, como que é no escritório? Eu falo, os clientes chegam com problemas, né? Porque quando eles não têm problemas, eles vão numa agência de viagem. Não posso mais usar isso? Não. Não? Ai, gente, vou ter que arrumar outra coisa agora. Aí as pessoas falam assim, nossa, né? Essa é a vida do agente, trabalhar lá pesquisando viagem, que delícia, no ar-condicionado. Não é bem assim, né? Eu acho que assim, a importância de um agente tem tudo a ver também com a forma da organização da viagem, né? Que foi a gente vai lá para a introdução. Nós, agentes, nós estudamos os destinos, nós buscamos informações com fornecedores. A gente está sempre ligado nos eventos, no que acontece e etc. Então, assim, a gente junta todas as informações que nós estudamos, que nós trabalhamos, para atender a necessidade do cliente, tá? Então, assim, o que acontece? Tem muita gente, às vezes, que idealiza um sonho, mas, assim, chega na minha mesa e não é aquilo que a pessoa busca. Viu no filme. Vi no filme. Isso. Vi que a Virgínia lá foi. Quero ir também, entendeu? Tô vendo aqui nos stories dela, gente. Nossa, muito simples, né? Vou conseguir esses mesmos acessos. Exatamente. Então, assim, a gente tenta agregar o nosso conhecimento com a necessidade do viajante. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. Eu não vou mandar um casal de senhorzinhos, bem idosos, que querem descansar, curtir um descanso, numa semana do saco cheio em Porto Seguro. Nossa, já pensou? Você já pensou? Porém, a pessoa que ela senta lá, por exemplo, tá? Na internet, eu vou comprar por conta, vou fazer, né? Porto Seguro essa semana tá legal, vou para lá. Ela não sabe o que ela pode encontrar. Talvez a viagem dela se torne um pesadelo, né? Esse é um exemplo básico que eu estou usando. E assim, quantas vezes, Leila, chega para mim família buscando um produto e saem de lá com outro? É porque tem aquela idealização e fala, acho que é só uma idealização mesmo, acho que nossa realidade é outra e a gente ia gostar muito mais disso aqui. Exato, entendeu? Então, esse é o papel do agente. Tentar encontrar o que realmente, o produto que realmente atende e acolhe aquela família. Dá um norte seguro. Um norte seguro, exatamente. Né? Indicar um bom hotel. Eu tenho filhos. Gente, tenho criança de 2, 3 anos. Então, vamos pegar uma estrutura mais apropriada para a tua família. Né? Então, esse é o nosso trabalho. E assim, a gente cuida do cliente. O meu trabalho, ele não começa só quando o cliente senta na minha mesa e pede uma viagem e fala assim, entendi, é isso mesmo, vou comprar. Você não tira o pedido, né? Eu não tiro o pedido. O meu trabalho vai muito além do que o cliente compra, né? Eu vou organizar a documentação que ele vai precisar. Eu vou fazer um pedido especial para esse cliente no hotel, se é o aniversário do filho dele que ele vai comemorar. Eu vou agendar um restaurante que precisa de reserva antecipada para esse cliente, se ele quiser ir jantar. Os passeios, né, Dani? Os o que vale a pena conhecer, e não dependendo do perfil do cliente. Fazer um cronograma. Né?
Eu vou monitorar o voo dele para saber se não teve uma reacomodação, um cancelamento, se aquilo vai agradá-lo ou não vai. Então, assim, o nosso trabalho, ele não fica só na mesa e até a sua viagem. E tem o pós, o durante a viagem. O antes, o durante e o depois. Né? O cliente, sim, ele pode ter algum problema, ele pode ter algum agravante durante a viagem. E para quem que ele vai socorrer? Sim. Quem vai o socorrer, né? Ele vai ligar para mim, né? E eu tô aqui para quê? Para poder resolver o problema dele. Né? Aí tem alguém que dê segurança, né? Ter alguém... Tipo, senão você dança mesmo, né? Exatamente. Tem que ter alguém para então, te assim, auxiliar. Esse é o papel do agente, né? Não é só sentar no ar-condicionado e pesquisar uma viagem. Atenção, passageiros, tira o ticket e acabou. Imagina, é importantíssimo, né, Dani? E até mesmo também, assim, para que ela seja incrível, também tem a necessidade desse agente. E quando você aconteça alguma coisa lá, você também fica seguro, né, em saber, olha, a gente fez tudo, deu check em tudo, vai dar tudo certo. Mas, caso não, você tá ali podendo puxar alguma corda, alguma coisa, né, a cordinha reserva, né, como que chama quando a gente dá de paraquedas? Tem aquela puxada reserva, né? Sim. E o que é mais importante saber antes da gente viajar, Dani? Assim, uma coisa, assim, a gente já falou do destino, já falou do orçamento, mas malas prontas, peguei meu ticket, passei lá na agência, coloquei o meu protetor solar, meu chapéu. E aí? Então, assim, são várias coisas que são importantes, né? Mas a principal antes de você viajar, documentação. Sem documento você não viaja, tá? E é algo que às vezes as pessoas não se atentam mesmo. Não? Se o passaporte está vencido, se o país que eu vou exige um visto. Olha, eu tenho exemplos aqui para te dar N, né? Mas, por exemplo, uma pessoa viu lá na internet, viu lá no site da companhia aérea que a passagem aérea para a Europa estava barata num determinado período, comprei. Porém, esse trecho tinha uma conexão nos Estados Unidos. E aí precisa de visto? E aí precisa de visto. E precisa mesmo, Dani? Precisa mesmo. Você não vai fazer a sua conexão, você não vai nem embarcar. Então, assim, já aconteceu... Mesmo para ficar lá no aeroporto um pouquinho só? Não embarca. Então, já aconteceu várias vezes de chegar cliente lá pedindo socorro. É minha lua de mel. Aí aquela noiva querendo matar o marido, né, recém-casado, porque foi ele que fez a compra. Assim, imediatamente? Não, o visto... Porque os agendamentos são muito extensos, né? Os agendamentos são extensos. Depois da pandemia, estendeu-se muito o prazo, né, porque ficou muito tempo parado. Então, assim, nesses casos, por exemplo, não tem o que se fazer, é comprar uma passagem nova. E perde a passagem. Ou remarca, ou ver quais são as regras da tarifa, né, da operadora. Mas esse é um exemplo muito claro do que acontece. Outro exemplo, alguns países exigem vacina de febre amarela. Sim, e sim. E você eu tenho todas as minhas em dia. Então, gente, se alguém quiser me convidar para viajar, ou se alguém quiser me dar um presente, eu tenho todas as minhas vacinas em dia. O meu passaporte está ótimo, não falta 6 meses para ele vencer. Deixa a dica para o seu esposo. Fica a dica aqui, tá, gente? E é isso. E a vacina precisa também de um certificado. E outro detalhe, se você não tem a vacina, você fala, não, tudo bem, eu vou lá no postinho, tomo, amanhã eu emito meu certificado, porque o certificado é rápido, mas não pode. Você tem que ter tomado 10 dias antes do embarque. Tem um prazo. Tem um prazo. De carência. Ou vou para a América do Sul, eu vou embarcar, não precisa de passaporte, vou com a minha habilitação, não aceita habilitação. Tem que ser o RG, com emissão de no máximo 10 anos. Então, assim, não tem. Se você não tem documentação, você não vai. Tem a questão com as crianças também, né? Se não vão os com menores os pais. Desacompanhados, que tem que ter autorização judicial. Então, assim, não tem como classificar outra coisa mais importante antes de saber
né, antes de você viajar, do que documento. Sim. E assim, olha, às vezes eu vou entregar documentação para os meus passageiros, né, que estão embarcando, eu brinco, eu falo, olha, vocês esqueçam, pode esquecer joia, sapato, mala, mas não esqueçam cartão de crédito e documento. Porque sem essas duas coisas vocês não fazem absolutamente nada. Nada. Você nem embarca, para começar. Você nem vai, né? Então, essa é uma das coisas que eu pontuo como principal. Outra coisa também que é primordial você saber é o clima que você vai encontrar. Sim. Tá? Porque você ir bem preparada com uma bagagem te auxilia muito. Eu, por exemplo, já fiz uma viagem, logo eu. Olha lá, em casa de ferreiro, espeto de Logo pau. eu já fiz uma mala toda errada, passei muito frio. Muito frio. E você não sabia? Ou você confiou na previsão do tempo e ela mudou de A repente? gente confia na previsão do tempo, sabe? E me estrepei. Isso aconteceu em Nova York. Ainda bem que eu estava em Nova York, né? E é um frio muito diferente, É um né, frio Dani? muito diferente. Aí corri, comprei blusa e etc. Mas assim, foi... Ainda bem que lá é ótimo pra fazer compras. Gente, eu acho que ela fez de propósito. Foi. Ela fez uma mala desprevenida de propósito. Tava indo pra Nova York, aí compro lá. Meio que foi também. Mas assim, foi um dia que, por exemplo, você perde meio dia de algum passeio, alguma programação que você tem atrás de resolver esse tipo de situação. Sim. Eu lembro uma vez, quando eu fui pra Gramado, e aí a previsão... Isso faz tempo, assim, no começo da década de 10, assim. E aí a previsão do tempo marcava que ia nevar em Gramado, naquela noite que a gente ia chegar. E eu, tipo... Ai, vai nevar em Gramado? Vai nevar em Brasil? Jamais, né? Pois nevou. A partir daquele momento, Dani, eu peguei uma confiança nesses sites de clima-tempo. E eu sempre olho, porque foi um marco, assim. Porque falou que ia nevar e nevou mesmo. E nevou. Nevou mesmo. E lá tem probabilidade, sim, no inverno, né? Sim. Mesmo que também não nevasse, dependendo da época que você vai, é um frio muito intenso, mais do que aqui. Mais do que bem diferente, né? Então, assim, estar atento. E outra atenção antes de viajar sempre ao costume, né, do país que você for. Isso é extremamente importante, né? Vestimenta, né? Um modo de se comportar e tem cumprimento. Homem com mulher, né? Mulher com homem. Exatamente. Tem isso também, não tem? Então, isso é importantíssimo também para que a sua viagem não seja... para que você não passe um problema com a polícia até às vezes. Exato. Então, assim, eu classifico essas 3 como mais importantes que você precisa saber antes de ir, né? São informações, assim, importantes que não podem deixar passar para que a sua viagem seja um sucesso. E tem um destino, assim, que é tipo, nossa, isso aqui é o queridinho dos brasileiros. Né? Que deve, com certeza, ter um lugar queridinho aqui no Brasil. E eu acho que fora também, Dani. Dá para eleger, assim, uns 2 lugares? Um aqui e um lá fora? Então, um na gringa? Um na gringa. Aqui no Brasil, sem dúvidas, é o Nordeste. Brasileiro ama dos o trópicos, Nordeste. né? A gente gosta de... A gente não, eu gosto mais do frio. Mas, enfim, brasileiro gosta mais de... Brasileiro gosta do Nordeste. Mas calor, se eu for praia. eleger um dos mais pedidos é o estado de Alagoas. Ai, mas Maceió, Maragogi, São Miguel dos Milagres. São lindos, né? né? E realmente, né, é uma beleza incrível, surreal, não tem o que falar. Os corais, Os né? corais. Deixa aquela água linda, ai, é lindo mesmo. É um destino que dá para se estender até Pernambuco. Então, né, você consegue ainda explorar um pouco mais, além só do estado de Alagoas. Ele é o mais procurado e o mais, assim, bem aceito. Dificilmente a pessoa volta de lá e fala assim, não gostei. Volta contente mesmo. Volta contente, porque é lindo. Então, esse, assim, hoje é um dos mais procurados. Na gringa, para fora é difícil pontuar um. Nossa! É difícil, porque assim, Nossa, você acredita que eu assim, tivesse... Leila, aposta eu ia apostar para os Estados Unidos, para Disney. Já foi muito. Já foi? Já foi muito.
Lógico que ainda tem, né? Ai, tem... gente, o Walt Disney não está conseguindo mais investir nas suas princesas. Essas princesas todas não estão convencendo mais? Não, óbvio que sempre tem a procura, sempre tem o sonho, né? Mas hoje, com a facilidade também de você viajar e explorar... chegou no Walt Disney. Porque assim, ó, de certa forma, antigamente, às vezes você pensava em uma viagem internacional, logo... Você não viu o meu sonho mesmo, qual era? Estados Unidos. Era muito aquela coisa do programa Silvio Santos, né? Sim. Que era o que todo mundo tinha acesso. Os filmes também, né? Então, a indústria dos filmes eram... As princesas. Hoje já não, né? A gente tem a Coreia do Sul, aí, né? Tem outros filmes, né? Europa, inclusive, mais a indústria de filmes americanos, ela teve o seu império por muitos anos, né? Então, acho que isso influenciava muito os brasileiros. A gente tinha esse sonho americano, tinha né? esse sonho. E talvez assim, talvez isso já fez com que muitos brasileiros já fossem, entendeu? Então, vamos partir para novos lugares. Então, Emirados Árabes, o continente asiático, né? A gente tem bastante procura. Europa, Caribe. Então, hoje tem muita procura de tudo. Então, não existe um que a gente fala assim, é o queridinho. Muito bom. Muito bom. Hoje, assim, as pessoas estão bem abertas a destino. E aí, é claro que tudo depende do sonho e orçamento, né? Que daí tem gosto e bolso. Aquele que quer investir, não quer investir muito e quer conforto, vai para o Caribe. Né? Que o Caribe tem praias paradisíacas e aí tem lá seus hotéis com sistema all inclusive. Lá dá para fazer uma viagem mais em conta, com bastante conforto? Os resorts, né? Hoje entregam o que prometem? Entregam, Leila. Ai, que delícia! Entregam. É um paraíso. A cultura também ali do Caribe, o pessoal é bem acolhedor, eles são bem caribenhos, se é que me entende, né? O brasileiro gosta desse calor. Gosta. Então, caliente, a gente gosta. Isso. Então, é um destino, assim, que assim, a gente tem bastante procura, mas é muito diversificado. O caminho internacional tá longo. Nossa, que bom! Quando você me fala, assim, que a gente gosta, né, do quente, né, do caliente... Nordeste, né? Eles são muito simpáticos. É uma viagem para o Nordeste, eles têm uma simpatia, eles recebem muito bem, né? Demais. É que aqui a gente não está muito acostumado, porque... Ai, gente, paulista só trabalha. Não tem tempo de se divertir. Porque eu sempre penso, falo, gente, se eu pudesse escolher um lugar, assim... Leila, onde você quer nascer? Eu queria ter nascido na Bahia. Ai, Dani, queria muito ter nascido na Bahia. Eles são muito felizes. Eles se divertem mesmo, né? Eles sabem aproveitar mesmo a vida. Eu posso te falar com toda certeza que, olha, igual baiano nesse mundo não existe. Pode procurar onde quiser, mas o calor, a simpatia, o acolhimento que aquele povo traz é surreal. Sim. Surreal. Sim. Eu amo Bahia, já perdi até as contas de quantas vezes fui, porque eu vou realmente por me sentir bem lá, né? Por estar em casa, estar acolhida. Ai, que gostoso. Mas o Nordeste todo tem gente boa. Tem mesmo. A gente teve um período de pandemia, né? Que agora a gente vive o pós-pandemia. É muito doido isso, né? Ai, a gente vive o pós-pandemia, quase o fim do mundo. Pois. Dani, assim, se a gente não podia sair de casa. Não, no começo eu lembro que mercado era um caos. Era um caos. Eu lembro até hoje da primeira compra que eu fiz. Sabe, quando decretou a pandemia, a gente teve que fechar, né? Trabalho, ficar em casa e tudo mais. Eu lembro que a primeira compra que eu fiz, tive que fazer por telefone e o entregador foi entregar na minha casa. Aí eu lembro que eu abri o portão. Senhor. De máscara. Lembra da Naomi Campbell, que ela parecia um astronauta para viajar e tudo mais? Eu falava, gente, eu preciso da roupa da Naomi Campbell. E aí, eu com álcool na mão e tipo, por favor, deixa as sacolas aí. Aí ele descia, deixava, já tinha feito pagamento e tudo. E aí ele ia embora, aí depois que ele ia embora, eu com aquele álcool, aquele medo, tudo. Né? Nossa, total. Socorro. E levei as coisas para dentro. E fiz o primeiro delivery de cerveja, porque pegou bem a época do meu aniversário, que começou em março, pegou abril, né? E eu, assim, não tinha nada em casa para beber. E eu falei, gente, e agora? O que eu faço, né? Aí fui lá, falei... Aí alguém me falou, olha, tem um depósito, porque os depósitos também, né? Eles expandiram, né, com a pandemia, Sim. né?
E aí falou, olha, tem um depósito que eles entregam. Eu falei, opa, então é para lá que eu vou. Vou fazer o pedido. E aí pedi a primeira cervejinha que eu pedi no delivery, né? Que não podia passar sem um brinde. Mas, para quem gostava de viajar, porque pra gente que trabalhava fora, tinha toda uma rotina, foi tudo muito difícil. E para quem gostava de viajar, Dani, o que fez nesse período? Olha, para quem gostava de viajar, eu não sei, mas para nós, agentes, socorro Deus. Não foi fácil. Não foi fácil, né? Bem na época que estourou mesmo, era passageiro no destino querendo ir embora, era passageiro no aeroporto com voo cancelado. Tiveram os navios também, né, que as pessoas ficaram Eram presas. as pessoas presas no navio. Então, assim, a princípio foi um caos, porque a gente não sabia nada do que ia acontecer, era algo novo para todo mundo, todo o mundo, literalmente, né? Mas, assim, o que aconteceu? Na verdade, assim, ficamos o quê? Uns 4 meses, mais ou menos, sem nada operar. Depois começou a flexibilizar, Começou a flexibilizar. Né? Então, as aéreas continuaram a voar, os hotéis abriram. Então, foi uma escolha das pessoas viajarem ou não. Então, assim, olha, o seu crédito está aqui, a gente pode remarcar sua viagem para agora. Porém, para você viajar agora, você precisa andar com álcool em gel, usar máscara, tomar cuidado, manter distância, né? Você está Tinha um ritual, né? Tinha um ritual. Tinha um ritual que você tinha que seguir. Ai. Então, porque também algumas pessoas não tinham medo. Não. Algumas não. Tinha gente até que estava fora, estava em Nárnia, eu acho, eu não sei. Ai, gente. Mas ainda existe, não, imagina. Chegava na loja e falava assim, viu, eu queria ir o mês que vem para a Europa. Meu amor, nem Brasil tá aberto direito. A pessoa... Eles nem aceitavam, né? Não, mas assim, na inocência mesmo, eu queria ir para a Europa, né? E os países fechados. Então, assim, aquele tipo de pessoa que não estava nem ligado na informação, ou nem aí mesmo. Então, assim, tinha gente que não ligava, aceitava viajar dentro dos protocolos e ia. Algumas pessoas não se sentiram bem em viajar, então não foram. Tiveram um tempo bem grande, assim, né? Para usar os créditos que eles tinham para fazer as remarcações das viagens, para um momento que estivessem seguros, e foram. Então, assim, de certa forma, não viajou quem não quis, quem não se sentiu confortável, tá? Mas o que aconteceu nesse tempo? Muitas pessoas que não se sentiam confortáveis em ir, elas não deixaram de ir. Elas iam de carro. E teve uma alta muito grande, uma procura muito grande por roteiros de ecoturismo. Olha, as pessoas começaram a se conectar com a natureza. Foi um momento assim que isso. foi. Então, assim, pegavam o carro, iam pela região, né? Ou iam viajar para serras, para fazendas. Então, assim, optavam, mesmo ainda tendo que seguir, né, as normas, e buscavam ambientes assim. Que legal, mais Dani. abertos, arejados e com conexão com a natureza, porque era até uma certa forma de, né, da mente ficar equilibrada, saudável. Né? Não resolveu muito, mas as pessoas tentaram. A gente tentou manter essa consciência. Ainda há alguns resquícios. Então, assim, as pessoas se reinventaram. Ai, que legal. Também na forma como elas viajaram. Muito legal. Né? Por exemplo, eu fiz esse caminho também. Ah lá, você tá vendo? Eu também me conectei com a natureza. Eu achei muito gostoso. Achei muito bom. Algumas pessoas descobrem dons, né? Muitas pessoas descobriram outros dons que tinham, enfim. Outra coisa também, o foco de vendas, ele acabou mudando um pouco. O foco de vendas, perdão, né? Porque a gente é vendedor, só fala em vendas. Mas tem que vender mesmo. Se tem quem compra, tem que vender mesmo. Mas os destinos. Isso, o foco dos destinos passou a ser mais resorts. Por quê? As pessoas não precisavam, elas viajavam, tinham que entrar lá dentro do avião e etc., né? Mas chegavam no hotel, do hotel elas não saíam. Então, era uma forma segura para elas de estarem ali, né? Não precisa entrar dentro de ônibus para fazer passeio com mais pessoas. O contato com outras pessoas era menor, né, Era Dani? menor, né? E também outra coisa que eu observei foi muito família viajando junto.
Porque antes não? Era menor? Como que era antes? Não, as pessoas sempre viajavam, mas assim, olha, vou eu, meu esposo, vou eu, meu namorado, vou eu, meu esposo, minhas crianças, vou eu, meus amigos. Aí, de repente, tô indo eu, meu irmão, minha mãe. Então, assim, eu acho que... mais. Eu acho que... Não ficou só naquela família nuclear, foi não, expandindo. mas eu acho que lá atrás a pandemia ensinou um pouco, né? Eu acho, porque depois de muitas perdas, né? Muita família perdeu gente demais e eu acho que foi um momento mesmo de repensar, sabe? O que vale mesmo a pena? Vamos viver momentos, porque Sim. é o que a gente falaram, tem. Olha, eu vou ter que aturar meu cunhado, minha cunhada, apesar de... Porque se eu quiser viajar com meu irmão, tem que... então dane-se, porque se vai morrer, né? Então... E o que eu mais escutei Ia viajar com a sogra, com o sogro, com o cunhado, com a cunhada, porque tinha que unir a família, né? E o que eu mais escutei foi, pós-pandemia, foi isso. Guardei dinheiro lá, perdi meu marido, agora eu vou viver. Vou viajar. Guardei dinheiro lá para reformar minhas casas, mas perdi minha mãe, agora eu vou viver. Então, foi assim que as pessoas... né? As pessoas ressignificaram muito, né, a vida, né, Dani? Muito. Com a pandemia. As pessoas, assim, eu vejo que muitas conseguiram se conhecer, né, um pouco, saber o que queria, o que não queria, o que realmente valia a pena para elas, né? Porque ali todo mundo ficou na iminência da morte, né? Então, assim, o vírus, ele atingia as pessoas de forma exponencial. Então, Sim. qualquer pessoa poderia morrer. Sim. É bem isso mesmo, né? Então, Sim. todo mundo ficou ali. Então, tipo, pera, então, o que eu quero fazer antes de morrer, né? Porque pode ser que eu morra daqui a pouco. Exatamente. E aí as famílias se uniram. Aí se uniram. Mas já se desuniram de novo. Eu fiz bastante divórcio. Não, é brincadeira. Eu acho que o comportamento mudou Mas muita gente casou também, inclusive eu. Tá vendo, Leila? Tem pra todo mundo. Pandemia foi bom para você. Foi bom. Eu não tenho o que reclamar. Eu não tenho mesmo o que reclamar. Pra mim foi muito bom. Ô, Dani, você sabe que eu sou curiosa, né? Eu sou curiosa e fofoqueira. Sei bem. E viagem sempre tem, assim, umas histórias que... Eu tenho algumas, mas, enfim, você deve ter muito mais do que eu, né? Tem uma história, assim, para contar para mim, para contar pra gente, que é bem curiosa, assim. A gente pode chamar as pessoas por outros nomes, tá? Olha, eu tenho, mas eu quero escutar a sua. Você quer escutar a minha? Eu quero! Ai, gente, eu tenho algumas. Eu tenho uma Me conte. em especial, porque... essa daqui é legal. Essa daqui é legal porque ela vai se juntar com outra história. Assim eu gosto. Teve uma vez que a gente foi para Santiago, no Chile, né? Aí, foi eu, meu marido, que na época era meu namorado ainda, a irmã dele, né, minha cunhada, e o marido dela, meu cunhado. Vamos para Santiago, vamos ver a neve, vamos para o Chile. Maravilha. Aí teve um passeio que era para conhecer a vinícola Constitor, né? Porque o Constitor é muito difundido aqui no Brasil, né? Qualquer supermercado que você vai, você encontra a bendita da garrafa do vinho, né? Super tradicional então, lá também. A gente tem que conhecer. Tem que conhecer. E é linda, a vinícola maravilhosa, né? E quando a gente viaja, a gente sempre, pelo menos eu e meu marido, a gente sempre gosta de fazer todos os transportes. Todos. Não tem assim, vamos andar só com... Não. O que tiver, a gente vai. E nesse, nós decidimos que a gente ia de metrô. Então, vimos lá o horário de metrô, as linhas eram super tranquilas de interpretar e tudo mais, o caminho, o horário de abertura. Vamos. Beleza. Fomos, pegamos o metrô e aí, de repente... tinha até... Eu lembro que tinha um músico, sabe, que tocava dentro do metrô, uma música em espanhol que eu nunca esqueço, do Alejandro Sanz. Linda. Lembrei disso agora. E aí, tava lá, tudo, aí, de repente, meu marido virou e falou assim, Leila, eu preciso ir ao banheiro. Aí eu falei, mas você não consegue esperar? Aí ele, não. Aí você já pergunta, né? É número 1, número 2, né? Ele falou assim, não, eu preciso fazer xixi. Aí eu, tipo, mas você não fez? Porque a gente sempre faz quando vai sair de casa, a gente não sabe, né? Se vai ter acesso, se vai... Sim. Mas você não foi no banheiro? Ele falou assim, eu fui, mas eu tô tomando um diurético. Ele tava fazendo um tratamento de emagrecimento, né? Quem nunca, né? Então, assim, tem uma rotina, né? Tem lá tudo que você precisa
se organizar, alimentação, tudo, e tava tomando um diurético. Aí eu falei, eu não acredito que você tomou o diurético para viajar. Aí ele, mas eu queria fazer o cronograma certinho, não queria sair da rotina, né? Tô focado, né? Focado. Eu falei, tá, bom. Então, gente, vamos ter que parar, né? Aí todo mundo desceu, né? Nós 4 descemos e ele saiu correndo, né? Porque tava apertadíssimo. E Dani, banheiro, quando você tá com vontade de ir no banheiro, ou tá lotado, ou é assim, quanto mais perto você chega, mais vontade dá, né? É verdade. E aí ele foi. Aí a gente desceu, ficou lá na estação e tudo mais, esperando ele voltar. No que ele voltou, ele tava mijado. E a gente... Não acredito. E a gente queria ser solidário, mas a gente não conseguia parar de rir. E a gente tava no Chile e a irmão é fogo, né? E aí a irmã falou, o Elmiron. E ficou ele, o Elmiron. Maravilha. Aí, eu lembro que eu tava com um casaco, assim, off-white, sabe? Super comprido, bonito. Ele tava com um blazer de couro. Aí a gente teve que trocar, né? Chique mijado. E a gente teve, exato. E a gente teve que trocar, porque aí cobria um pouco atrás e tudo mais, mas... Maravilha. Tiramos as fotos, tudo, fomos, não... A gente falou, a gente não vai voltar, porque não vale a pena, daqui a pouco seca e tudo mais. Enfim. Aí, só que tem algumas fotos que a gente olha até hoje. Não, sem contar que ele ficou muito gay, né? Com aquele casaco off-white, sabe? Aqueles casacos de... Meu Deus. E assim, tem foto que a gente olha que tem a auréola, assim, ainda, sabe? Na calça dele. E aí a gente... E toda vez que a gente toca nesse assunto, principalmente quando a irmã tá junto, a gente dá muita risada, né? Mas aí, meu amor, eu não quis ficar pra trás. Tem mais? Claro, imagina, você acha que eu ia ficar pra trás? Essa é uma boa história, vamos lá. Não. Aí, logo depois que a gente voltou, demorou um tempinho, a gente foi pra Campos do Jordão. Inclusive, gente, eu comprei com a Dani. Compra comigo, viu? Hotel maravilhoso. Aí a gente foi, e assim, Campos é uma cidade que ela é muito propícia para casais, né? Para o romance. Ela é. Sim. Ela é. Chiquérrima. Dá para você ir solteiro, mas... Romântica. Eu acho que não pode ir para lá se você tiver tomado um pé na bunda, porque... Vai chorar. Vai chorar, E aí a gente foi, né? Ficamos nesse hotel e tudo mais. E assim, à noite, vamos jantar. Aí a gente tava vendo os restaurantes para jantar e tudo mais. Eu falei, o Fabiano falou, tem esse aqui, super romântico. E conceituado lá no trip, enfim, não sei o quê. Eu falei, é nesse mesmo que a gente vai. Aí a gente chegou para jantar, assim, aquele jantar romântico, sabe? É um restaurante que ele tem parrilha. Aí a chefe, que era a mãe do dono, veio conversar comigo, perguntou como que eu queria a minha massa. A gente tomou um vinho super romântico. Aquele jantar romântico. Eu assim, que lindo. Maravilha. E a gente tinha ido caminhando, né? Porque lá é tudo muito pertinho, né? A gente tinha ficado lá na vila, acho que é Vila Inglesa, onde a gente tinha ficado. Isso. E ali era no Capivari. Então a gente falou, vamos andar, a gente gosta de andar, né? É um dos... percurso que a gente gosta de fazer também é caminhando. A gente falou, vamos andando. E depois na volta também, que é muito agradável. Ótimo. Aí a gente terminou de jantar, meu jantar romântico, lindo. Começamos a caminhada. Um quarteirão antes de chegar no hotel, era uma rua, assim, subida, íngreme. E aí a gente virou a esquina e foi pegar essa rua. Aí minha barriga, Dani, começou. E eu falei, tipo, preciso de um banheiro. O jantar chique que você jantou. Exatamente. Assim, o romantismo estava começando a desmoronar. E a reputação do restaurante também, pelo jeito. Meu amor, acho que é porque a gente comeu muito mesmo. A gente comeu muito. A gente estava tão inebriado com aquele romantismo todo. E comemos. E tomamos vinho, e sobremesa, e... tudo que a gente tinha direito. Aí começou. Eu falei, preciso ir no banheiro. Aí, de novo, a pergunta, né? Número 1, número 2. Aí eu olhei e falei, é 2. Aí ele falou assim... E a gente sempre pergunta, né? Você não consegue segurar? Não. Aí ele falou assim, mas aqui só tem os arbustos. Eu falei, então sim. Só que eu vou apertar o pé.
pé, vamos apertar o pé. E comecei. E assim, eu com dor de barriga e na subida. Na subida. E aí, Dani, assim, subi, cheguei no quarto. A hora que eu peguei, é por isso que eu falo, se você tá chegando perto, parece que os esfíncteres relaxam, tudo relaxa, né? Você fala, ai, não... Tem que tomar muito cuidado nos momentos finais. A hora que eu peguei na maçaneta da porta do banheiro, eu me caguei toda. Mas ainda bem que você já tava lá. Aí, o que eu fiz? Fui lá, tranquei a porta, entrei no banheiro e falei pra ele, não entra no quarto. Porque, gente, tinha acabado de ter o meu jantar romântico que acabou nessa cagada. Aí, meu amor, ele virou... Que cagada, não lembra, cagada. literalmente. Aí ele virou pra mim e falou assim, agora nós somos o casal perfeito. Elle me rond e elle cagou. E ficamos assim, até hoje, quando a gente lembra. E a gente lembra do Chile, aí ele volta pra mim e olha... E ele fala, você também tem um nome. Ai, eu tenho uma parecida Você tem também. uma parecida? Ai, meu Deus, me conta. E é minha. Ai, que bom que não estou sozinha. E é minha, pra piorar. É sua? Não, foi coitado do meu marido. É. Fomos pra Maceió também, estávamos em viagem. E aí, final da tarde, chegamos de um passeio, fui pro quarto, fui tomar banho. Aí o chuveiro não esquentava. Aí eu peguei, me enrolei, falei pra ele, falei assim, o chuveiro não tá esquentando. Ele foi lá, tentou olhar. Aí ele falou assim, não tá, vamos ligar na recepção. Na recepção a gente ligou, ninguém atendia. Ele falou assim, espera aí que eu vou descer lá então, você se troca. Ai, eu achei que ele ia falar, espera aí que eu vou consertar o chuveiro. Não. Vai falar, ai, Dani, esse marido. Você se troca, eu vou lá na recepção. A recepção era meio longinha do quarto. E vou ver se tem alguém aqui para ajudar a gente. Tá bom. Só que nesse meio tempo, eu também senti uma leve dor de barriga. Aí, enfim, para que a gente vai ficar com dor de barriga, né? Mas então, você tava dentro do quarto. Tava dentro do quarto, Aí eu não deixei a dor por menos, né? Fui lá e descarreguei. E, de repente, chega o meu marido. Mas você lembrou que não tinha água? Não, tinha água. Era o não chuveiro que não esquentava. esquentava. Tá. Aí chegou meu marido, acompanhado do técnico. E aí, o que você fez? Ai, Leila, a cena foi incrível, porque eu estava deitada, né, na cama, trocada, porque, né, estava esperando ele subir, mas eu não imaginei que ele viria com o técnico, eu imaginei que ele fosse lá, eles iam ainda chamar alguém. Aí eu estava deitada. Perfume, você sacou um perfume da bolsa. Socorro. Eu estava deitada, como se a cama fosse aqui, né, o banheiro fosse ali no corredor, entendeu? De repente, ele entrou com o cara para explicar o que aconteceu. Ele foi dando 3 passos para trás. 1, 2, 3. Ele olhou para mim e fez assim. E gesticulava. E eu comecei a dar risada. Eu comecei a rir mesmo. Eu não consegui me segurar. Aí o cara foi embora. Ele falou assim, na época nossa, eu tava bem magrinha ainda, miudinha. Você acha que esse cara vai achar que foi você que fez Ele achou que o técnico ia achar que foi ele, que eu estragou vou ser o banheiro. chamada de cagão nesse hotel. Aí qualquer um que olhava pra ele falava assim pra mim, olha lá. Tô achando que eu Tô sou falando, cagão. ó, o cagão indo pra piscina. Ai, gente, será que todo mundo tem uma história de bosta pra contar? Fiquei pensando nisso agora, gente. Já que a Deve gente ter. abriu pro mundo, acho que todo mundo vai ter uma historinha agora pra contar. Mas assim, vamos mudar de... vamos mudar de podridão? Vamos. Mas eu tenho uma história de uma passageira que ia para Natal, foi para o aeroporto, só que ela perdeu o voo. Ela perdeu. Mas ao invés dela ligar pra gente, né, falar assim, olha, perdi o voo, né, porque assim, afinal, somos a assistência dela. Sim. Ela resolveu se resolver no aeroporto. Aí ela nos ligou e falou assim, olha, ela mandou mensagem, na verdade, nem ligou. Eu perdi meu voo aqui, mas eu já consegui remarcar, tá tudo certo. Nossa. Vocês avisam o receptivo? Falei, tudo bem, qual horário você vai chegar? Vou chegar às 16 horas. Ok.
De repente, ela chega às 16 horas. Viu, eu não estou encontrando o receptivo. Mas você está perto da onde? Eu estou aqui no aeroporto de João Pessoa. Falei, meu amor, seu destino é Natal. E ela tinha ido para João Pessoa. Tinha que ir para João Pessoa. Remarcou o voo errado. Olha como é importante você saber geografia. Menina, era um final de ano, uma loucura, final de Natal. ano. Pois bem, ela conseguiu essa façanha. Bom, aí, né, depois a gente resolveu o caso dela, mas é uma desatenção total. E da companhia aérea, dos dois, né? Porque como que a companhia remarca um trecho diferente do trecho iniciado? Não se ligou também, só tirou o ticket. Só tirou o ticket. Mas, enfim, ela comprou Natal, foi parar em João Pessoa, porque ela mesma se virou. Gente, a gente é muito importante mesmo, né, Dani? É muito importante. Então, mas aí nessa hora, o que ela fez? Ligou pro agente. Mas a hora que deu a merda, Na né? hora que deu a merda. Porque pensa, e ainda assim, estamos falando a mesma língua, né? E quando você vai para um lugar onde você não fala o mesmo idioma? Exatamente. Você não consegue nem ler o que está escrito. Você não consegue. A gente tem o Google Tradutor hoje e tudo mais. Mas quando você se vê numa situação de apuro, com pouco tempo, né? E você não fala o idioma, é muito complicado. Exato. Mas dá pra ir. Não deixem de viajar por causa disso, porque dá pra ir. Dá pra ir. Mas tem que ir bem seguro, bem ciente. Dá tempo de contar mais um? Ai, claro, conta. Eu tô adorando. Tá matando toda a minha curiosidade. Bom, esse aqui foi Tô me engraçado. sentindo realizada. Esse aqui tem o álcool no meio da história, então você já imagina, né? Álcool também tem muita história. Até mesmo porque tem lugar que não pode... Tem lugar até que não pode beber, né, Dani? Na rua, assim, né? Não tem. Por exemplo, tem países... Eu fui para Dubai, lá, para você ter ideia, a cerveja custa caríssimo. É uma fortuna, né? Uma Eu lembro fortuna. na Copa, né, que a gente teve agora há pouco. E você não encontra facilmente, assim, também. É difícil de pra comprar. achar. Você vai nos pubs, por exemplo, inclusive, assim, quando eu fui, a gente foi numa galera, né? Foi um evento, uma convenção, e os brasileiros acabaram com o estoque do pub, pra você ter ideia, porque não tinha Não muito. tinha. Mas, enfim, essa história é um cliente que estava com um grupo, né? E aí o voo dele saía à noite. E o que aconteceu? O hotel concedeu o late check-out, que ele permite que você fique, porque o horário do hotel ele se encerra meio-dia, né? Quando você compra as diárias, ele é das 14 às 12. Então, encerrou meio-dia, o hotel concedeu o late check-out, então o passageiro pôde ficar até o horário que o guia ia buscá-lo para ir para o aeroporto, buscar o grupo todo dele. Mas esse passageiro ficou tão feliz com o late check-out dele que ele resolveu ir para a piscina. Dá tempo. E era champanhe, e era vodka, e era cerveja, e manda. E fazia amizade com as funcionárias do bar. E O rei do camarote. E ele viveu aquela tarde o que não viveu a viagem toda. Pois bem. Viveu como se a viagem não tivesse fim. Não tivesse fim. Deu o horário de vir embora, todo mundo descendo para fazer o check-out. De repente, uma pessoa do grupo dele encontra com ele, de sunga, na recepção. A van esperando para levar para o aeroporto. Nem a mala ele tinha feito? Não, nem check-out. O check-out era até às 5. E aí, Dani? Ele falou assim, pode ir, eu vou tomar um cafezinho aqui, daqui a pouco eu chego. De sunga, na recepção, tomando café. Aí, eu sei que assim, bebadaço. Eu imagino. Bebadaço. Eu imagino a cena. Aí uma das pessoas... Eu imagino até o que ele pensou. Não, ele não pensou, né? Aí uma das pessoas que estavam no grupo falou assim, sigam que eu vou ficar. Porque ele não ia ter condições de ir embora nenhuma. Era visível. Era visível. Subiu no quarto, ajudou ele a arrumar a mala, foram enfiando as coisas. Enfim, desceram na recepção, todo mundo sabia o nome dele. Todo mundo. Porque ele já tinha feito amizade com todo mundo. Que amizade, né? Ele tinha dado terror no hotel inteiro. De 5 horas da tarde, todo mundo esperando ele para ir embora. Ele de sunguinha lá na recepção tomando café. Ai, que feliz esse seu cliente. Porém, olha o que o receptivo fez. O receptivo disponibilizou outro carro para levar ele e a outra pessoa que ficou para acompanhá-lo, né?
Mas, enfim, ele chegou no aeroporto, eu estava nesse grupo também. Mas aí você não tinha tomado bons drinks. Não! Tomei, mas consciente, né? No limite. No limite. Aí ele chegou no aeroporto, mas foi até engraçado, né? Porque ele chegou entrando, aquela fila do check-in, todo mundo só fez assim pra ele. Ele veio. Coitado. Mas, gente, ele aprontou todas. Ele bateu na careca do chefe. Olha, foi surreal. Foi surreal. Uma viagem É que inesquecível. assim, inesquecível. Era só estando lá para ver a cena, né? Mas, enfim. Mas, assim, tem muitas e muitas Imagino. histórias. 15 anos, gente. Deve ter uma por mês. Tem uma por mês. Tem história de polícia, tem história de tudo. Ô, Dani, um lugar que você foi, que você gostou muito, que é assim, o seu lugar... Ai, é difícil essa pergunta? Não é difícil, mas assim, olha... É difícil essa resposta, é né? essa Minha resposta. pergunta foi Porque fácil. cada lugar que eu fui, eu trago uma memória de uma coisa que foi muito importante, muito sensacional, muito, né? Então, é difícil eu falar, nossa, aquela viagem foi sensacional. Mas eu tenho uma para dizer, mas eu talvez seja o momento que ela aconteceu. Que eu estava num momento de muita alegria, de muita luz, de muito amor recebido, que foi a minha lua de mel, que foi em Cancún. Ai, sim. Então, assim, ó, você ir também, além de ser um sonho, você ir com uma vibração positiva, com uma energia surreal, eu acho que faz toda a diferença numa viagem. Porque, para mim, a inesquecível foi a minha lua de mel. Mas é o que eu vou falar, né? Cada destino que eu fui, eu tive um tópico que eu falo, nossa, essa foi inesquecível por isso. Essa foi por isso. Mas essa foi sim. a viagem toda. Inclusive, mas... esse ano eu comemoro 10 anos de casada. E aí vocês vão viajar de lua O de meu mel. objetivo era voltar para Cancún. Mas não vamos conseguir, infelizmente, quem sabe o ano que vem. De tão sensacional que foi. Que né? gostoso! Ah, mas eu compartilho do mesmo que você, porque eu também já fiz viagens incríveis, incríveis. Mas a minha lua de mel foi diferente. Hoje é a minha melhor viagem. Foi boa. É. Ai, tô tão romântica hoje. Só não Tirando pode cagar. Pelo amor de Deus. Ai, Dani, ó, vamos deixar então, se você consegue, uma dica de viagem. Sabe aquela que é de ouro? Você fala, gente, eu recomendo isso. Qual que é? Então, Ficou tão séria essa pergunta. é que assim, eu não vou falar no sentido de um destino, né? Eu recomendo um destino. Não, eu vou falar no sentido da viagem mesmo, né? É o planejamento, o roteiro da sua viagem, tá? Então, assim, você pesquisa aonde você vai, você pesquisa o seu destino, pesquisa os principais passeios, os principais pontos, defina o seu roteiro, tá? Então, assim, ó, eu já cheguei a montar roteiros em que tinha horário de parada de almoço, saindo daqui, vou passar na rotisseria tal, saindo daqui... Bem organizado. Vou visitar o parque tão, aqui eu preciso ficar 50 minutos... Por quê? Você otimiza muito tempo da sua viagem e você consegue explorar o máximo de coisas que você puder. Você vai viajar sem nada. Eu vou ali, eu vou... Oba. eu vou para Portugal, vou ficar em Lisboa, lá eu resolvo o que eu vou fazer. Você vai perder um dia tentando saber que rumo você vai tomar hoje, ou o que você vai fazer amanhã, ou você não estudou nada do que você tem. Então, assim, roteiro é a primeira dica para você ter um aproveitamento do seu, né, da sua viagem em 100%. Né? Olha, tem aquele restaurante famoso, vamos lá, vamos fazer uma reserva no restaurante.
Não vou perder tempo de ficar numa fila enorme a hora que eu chegar e ainda correr o risco de não conseguir. Sim. Né? Ou mesmo voltar frustrado, porque não conseguiu fazer alguma coisa que queria. Descobriu depois, no meio da viagem, né? Então, roteiro. Roteiro, para mim, tem que estar bem... Eu achei que essa dica foi bem de ouro. E uma outra que é bem clichê, na minha opinião, mas assim, se desconectar da vida aqui. Viaje com o pensamento, não ficar trabalhando. Hoje mesmo eu tive feedback de uma cliente, olha só que coisa, que ela voltou da Bahia, né, essa semana, ela falou assim, Dani, pois você acredita que eu tive que brigar com o meu esposo, porque o primeiro dia ele ficou trabalhando. E assim, ele não aproveitou, deixou a esposa, o filho irritado. E nem é só trabalho, se desconectar de problemas. Então assim, se você tiver com algum problema mesmo, não vai. Né? Resolve e esteja inteiro na sua viagem. Vai para curtir, para aproveitar, para sentir, para explorar, né? Para trazer experiências, para trazer emoções, para voltar no eixo, porque viajar é isso. Viajar é isso, é você se reconectar com você mesmo. Ai, ótimo, eu adorei. Bom, eu acho que para mim essas são as mais importantes. E eu acho também que para quem fica, também não perturbar o viajante. Ai, por favor, gente, não sejam o chato de quem viaja. Essa é a minha dica de ouro. A Dani deu duas importantíssimas, mas essa é para quem fica. Deixa a pessoa viajar, deixa a pessoa tirar férias. Deixa. É importante não também. Perturbe com problemas. E também nem fique perguntando, onde você tá? O que tem para fazer? Não, deixa a pessoa curtir. Quando ela voltar... Ela vai querer contar. Ela vai querer contar. Você vai descobrir. Dani, e onde a gente consegue encontrar você nas redes sociais? Onde a gente consegue ir lá comprar essa viagem maravilhosa dos sonhos? Ou dar de presente? Pois é. Presente é ótimo, né? Bom, eu estou há 15 anos na mesma empresa, trabalho na CVC, né? E hoje eu fico na loja do São Vito, em Americana. Então, vocês podem me encontrar pelo Instagram da loja mesmo, que é cvc.sp.sãovito. E também, se quiserem conversar comigo, tirar dúvidas, tem o meu WhatsApp, posso disponibilizar também? Por favor. É o DDD 19 98459 0107. Gente, a Dani é uma excelente agente de viagens. Para mim, ela é a melhor. Então, assim, vai viajar, ela vai escolher um roteiro maravilhoso, vai te ajudar no seu roteiro maravilhoso. E sem contar que ela dá um suporte muito bom. Gente, ela é muito boa. Ela é muito boa. A gente tenta. Sem arrependimento. Sempre não, ela fazer. tenta não, ela consegue. Ela consegue. Obrigada. Meu amor, muito obrigada. Eu adorei. Falar de viagem sempre é muito gostoso, né? Eu também agradeço muito o convite. Foi bom estar aqui. Gostei muito. E acho que, independente da viagem que a gente faça, os lugares, né? É sempre bom viajar. Sim. Bom? Muito bem. Obrigada. Eu que agradeço. Promete voltar? Prometo. Pra gente falar mais de viagem? Muito mais. Você vai ter mais histórias? Vou, se Deus quiser. Bom, esse foi o That's Life de hoje. Se você está me assistindo, já aproveita para se inscrever no meu canal, curta, compartilhe, deixe o seu like e aproveita para deixar seu comentário. Também você pode me ouvir no Spotify. Agora, se você está me ouvindo, vai lá, se inscreve no meu canal. Beijo e até a próxima!